Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou projetando o texto bíblico no grego koiné para que você se interessa por essa língua, já aprendeu o alfabeto todinho, desde alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, psi, rho, sigma, tau. E por aí vai, você já sabe de qual é salteado o alfabeto, você precisa começar a formar sílabas e a fazer a pronúncia. A qual eu utilizo é a Erasmiana, assim mesmo com uma pequena adaptação. Vejamos aqui, é um texto de Atos capítulo 1, versículo 7, essa parte, esta última palavra aqui, porque é muito interessante para analisar e ver a maneira que vai ser pronunciada, e depois a gente vai trabalhar o versículo 8. O que que eu fiz? Eu aumentei o máximo que pude aqui nesse programa para que você tenha uma melhor visualização, partindo do princípio de que você está utilizando um celular. Agora, se você está no notebook ou no computador, naturalmente vai ser muito mais fácil a visualização. Dito isto, a gente precisa entender que dentro da língua grega existe a acentuação, que vai sempre indicar a sílaba tônica, mas há um sinalzinho que a gente não pode confundir como acento. Eu estou me referindo à aspiração áspera ou é, branda, quando não chamado também de espírito fraco e espírito forte. A questão de ser chamado de espírito ou aspiração vai depender muito da gramática. Se você utiliza uma gramática que é mais antiga, a tendência é encontrar o termo aspiração branda e áspera. As mais modernas vão utilizar para a mesma função, para a mesma coisa, o termo espírito forte e espírito fraco. Qual é a diferença? O espírito fraco ou a aspiração branda não vai afetar a pronúncia, vai ficar da mesma forma. Vai constar ali na grafia, porém não vai fazer diferença alguma. Agora, quando você se depara com uma aspiração áspera ou espírito forte, aí sim vai alterar a pronúncia. Por exemplo, se tiver um E, é como se colocasse o H, é, no inglês, na frente do E. Ficaria re, re, porque o H em inglês tem um som próximo, de algo aspirado, como na palavra house, que significa casa. Ou ainda, é como se pegasse, em nosso português, o R e você pronunciar de uma forma mais fraca, mas ainda assim você precisa fazer tipo ha, re, re, ro, ru. Isso é um exemplo para que você tenha uma ideia do que vai eh, ser apresentado e como é que você vai se comportar diante desses sinais diacríticos que aqui é chamado de aspiração ou espírito. Vamos primeiro, dentro desse quadro, identificar o que é sinal diacrítico, uma referência ao espírito, que é forte ou fraco, e o que é a acentuação de fato, tá bom? Quando a gente vai para esse primeiro caso aqui, eu vou apenas tratar a vogal E, a palavra aqui, a, no caso, a letra é epsilon. Note que tem, é como se fosse uma vírgulazinha, e ela está para fora da palavra.
não para dentro da palavra, correto? Isto aqui não é acentuação. O acento se encontra aqui, ó, no iota, isto é, no i, e não aqui. Aqui nós temos uma aspiração branda ou ainda um espírito fraco. Vai alterar a pronúncia? Não. De modo que, fazendo a leitura, como não altera, nós temos aqui, ó, exousia, exousia. Esse caso aqui, você não vai falar exousia, re, e sim exousia, numa referência aqui ao poder, à autoridade, etc. e tal. Agora, quando a gente vai para um outro caso, que é um outro vocábulo, nós temos uma vez mais o mesmo sinalzinho, como se fosse uma vírgula, em cima do alfa, que corresponde ao nosso A, e está para fora, ok? Esta também é uma aspiração branda ou um espírito fraco. Afeta a pronúncia? Em hipótese alguma. Onde é que está o acento neste vocábulo? Aqui, em cima do outro alfa. Aqui é o acento, aquilo lá é a aspiração ou o espírito. Nós temos agora o acento nesta palavra. Note que não tem aspiração. Aqui é um acento, um outro acento nesta outra palavra, está aqui. Mais uma vez, a aspiração branda ou espírito fraco e o acento se encontra no ômicron, que é o O pequeno, ou seja, é um O, digamos, mais aberto. Dito isto, a gente vai agora para o primeiro caso, isso mesmo. O primeiro caso onde nós temos uma aspiração áspera. Quando fala áspera, tu vai fazer dentro da pronúncia uma raspagemzinha, como ha, re, ri, fu, ok? Vejamos. Nós temos o A, seguido do G, e até agora, sem o uso da, da aspiração, fica agui, agui, mas não é a forma que nós vamos pronunciar. Nós estamos identificando. E na sequência nós temos o ômicron com o Y, que vai formar um som, um ditongo, som de U. Ficaria aguio. Mas acontece que, como eu disse, quando nós temos a chamada aspiração áspera, que é justamente o contrário. A fraca é para fora da palavra, digamos assim. A áspera é para dentro da palavra, vai fazer esse som mais raspado, equivalente ao nosso R, de uma forma mais fraca, pronunciada, quando não, equivalente ao H em inglês, conforme já disse. De modo que a gente vai pronunciar por conta desta aspiração, porque aqui está a aspiração ou espírito, e aqui que é o acento. Este acento no iota, ele só está aqui para marcar a sílaba tônica. Você não vai pronunciar Hagyu, não. Por causa de quê? Porque a sílaba tônica está aqui. A sílaba é essa aqui, ó, tônica. Gi. De modo que você tem hag, Hagio, Hagio, Hagio é a palavra que nós temos. Nós temos no outro termo um outro acento, uma aspiração branda,
Aqui não afeta a pronúncia. Vou para as últimas palavras. Nós temos um outro acento. Aqui você tem tanto o acento quanto a aspiração branda ou espírito fraco, que não vai afetar a pronúncia. Mas nós sabemos que a sílaba tônica está justamente aqui. Não por causa da aspiração do espírito, mas por conta deste acento que nós temos aqui, característico, tá bom? Já identificamos um outro acento e vamos então para um outro caso e como é que fica a pronúncia. Até então nós temos M, A, S e o Y vai ter, portanto, o som de I. Se fosse sem o acento, não é, mas se fosse, ficaria I mais. Mas lembra que a aspiração áspera ou espírito forte, ele é soprado, tipo ha, ré, ri, ó, fu. Pois bem, como é que você vai pronunciar aqui? Você vai pronunciar como se colocasse um R aqui na frente do Y ou um H em inglês e fica rimais, rimais. Nós passamos estas pequenas informações, pelo menos conseguimos distinguir o que é acento e o que é espírito ou aspiração, lembrando sempre, o acento pode estar da forma que for, acento circunflexo, acento agudo, enfim, só vai indicar a sílaba tônica. Agora, é necessário distinguir o que é a aspiração ou espírito. Feito isto, você vai verificar. Se for forte ou áspero, a aspiração vai afetar a pronúncia. Caso contrário, vai fazer a leitura da mesma forma. Espero que tenha gostado, apreciado a observação feita aqui neste pequeno vídeo. Para você que está começando e você precisa dar um passo de cada vez, não ser afobado, e você vai então trabalhar de uma forma tranquila no grego koiné. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, porque a minha oração é também um desejo do meu coração.